Nossa. 11 horas da manhã. Você ia aguentar? Não ia. Não ia aguentar. Não ia. Eu ia, sei lá, fazer uma gravação ou uma IA Uma IA. pra colocar no meu lugar. Boa tarde, Zé. Tudo Como é que bem? você tá, garotinho? Eu tô feliz que eu tô do seu lado, cara. Boa tarde também a você, ouvinte do Arena CBN, que acompanha a Central Brasileira de Notícias. São 4 horas e 7 minutos. Repita. Esse daí é... Repita. Esse aí, não pode, né? Esse aí, uma vez eu caí do cavalo por conta disso. É mesmo? Então, fala de novo. Fala assim. Boa tarde, 4 e seus mala! 4 e 7 da 4 tarde. e 7. Sexta-feira, sextou, graças a Deus, que maravilha. Delícia. Tá acabando mais uma semana tranquila, leve. Gostosa. E também de muita coisa legal, não Muita é, Zé? coisa boa, muita coisa legal. muito. Pro Yuri Alberto não muito, mas... Fiquei com dó do menino. Fiquei com dó também. Fiquei com dó Deixa, do te machucou, Eu né? gosto de ver as pessoas... Com dodói. Não, mas, por exemplo, quando você fica rouco e não pode trabalhar, eu fico com pena, porque você, cara, você usa a sua voz pra trabalhar. A sua ferramenta. E quando né? a sua ferramenta não está em ordem, isso impede de fazer aquilo que você mais gosta, entendeu? O que você mais gosta de fazer? Eu gosto, por exemplo, de correr. Que eu sou um legal. cara do jogging, eu faço Cooper. Então, assim, eu, por exemplo, tô com uma dorzinha aqui no joelho. Então, tá me prejudicando, mas eu vou ficar bom. Você gosta de correr, então? Eu vou ficar então, bom. corre aqui e me dá um abraço. Aê! E aí, Fábio Chaves, boa tarde. Tudo bem? Fala, Lupe, boa Vai, tarde, ouvintes, CBN. Final de semana de Copa do Brasil, hein, Lupe? Opa! Para o brasileiro, para Série B também, Série C. Só temos a Copa do Brasil no final de semana com grandes jogos. E amanhã já tem Vasco e Fluminense, o clássico carioca. O Flamengo caiu fora da Copa do Brasil, né? Perdeu pro Vitória, né? Então não tem graça. Que coisa, né, rapaz? Por quê? Flamenguista agora? Não tô sabendo. Não, mas sem o Flamengo... Sem o Flamengo não tem graça. Não Então tem. vai pro Rio de Janeiro, então vai lá, então, fica lá com eles lá. Vai lá, então, com seus amiguinhos, como diria minha mãe. Vai lá com seus amiguinhos, então. Eu vou. Ah. Ô, Zé, que dia que é hoje? Hoje é um dia especial, né? Hoje é sexta-feira, Hoje na é verdade. sexta-feira, garotinho. Dia 31 de julho, ou seja, segunda-feira, já estaremos em agosto, hein? Então hoje... Amanhã, né? Amanhã. Não, mas pô. segunda-feira quando voltarmos, né? Ao vivo Então no hoje é o programa. último programa de Hoje, julho. Exatamente, hoje é o último programa. E agosto é o mês do cachorro louco. Ai, Hoje é dia 31 de julho, Antônio. E sabe o que eu fui inventar? De abrir ali meu olerite. Eu saí de férias, né? No mês de junho e julho. Não vem nada, né? Zé, Nem a raspa. Só, eu né? falo pra minha esposa, não sofre por antecedência, mas ó, eu já comecei a sofrer, viu? Dá vontade de Já ligar no comecei a RH e falar, sofrer. viu, não tá errado isso aqui, não. Eu quase liguei. Não Falei, tá deixa eu errado, te perguntar não. uma coisa. Isso aqui tá certo mesmo? O meu salário, ele caiu pra R$260 mesmo? É novidade ou eu não tô sabendo? Mudou a... Como é que chama o negócio do sindicato lá? Mudou o acordo? Mudou o acordo? Porque eu não fui avisado. É o seguinte, eu vou começar agosto amanhã, né? Até o final. Isso aqui que eu vou passar o mês mesmo? É com isso mesmo. Com isso Até tá o dia bom. 31 é isso aqui mesmo. Dá pra comprar quantos pacotes de bolacha água e sal? Metade. Você vai almoçar isso aí, jantar isso aí. Ó, hoje é dia 31 de julho, última volta do ponteiro do mês de julho. Exato. E você sabe, Zé, que hoje... É dia do quê? Hoje é dia do vira-lata. É, dia do vira-lata. Vira-lata. Ah, é? Cara, Isso aí é pastor show. alemão, hein? Não, esse aí Isso é... é Doberman. Doberman. Fila brasileiro, olha. Tá bravo. É isso aí. Hoje é o cachorro caramelo? Hoje é o cachorro caramelo, hein? Parabéns a todos os... sabe como é que fala em inglês pra ficar bonito? Como? Street dog. Oh, my God. Fala, eu tenho um street dog. O que é? É um vira-lata. É, né? isso aí, é o cachorro da rua, Cachorro né? da rua. Parabéns pra você que é vira-lata cachorro que tá aí ouvindo a Arena. E Você pra que- você que é dono de um vira-lata. Isso. Parabéns também, é muito Você, legal. Eu vira-lata. gosto de pessoas que adotam, né, os animaizinhos. É bem né? legal, que não liga pra raça, essas coisas, né? Verdade. Hoje também... Inclusive, eu queria até fazer uma homenagem especial ao Faça. Belo, meu cachorro, que é aniversário dele hoje e ele também é vira-lata. Olha viu? que Ele tá lindo. lá, Olha tá só, que acompanhando legal, hein? O Como é que- programa, está acompanhando, tá se divertindo aqui com o programa. Como é que chama o Parabéns cachorro? duplo pro meu grande Belo, 7 anos do Belo, viu? Belo? Chama Belo. Belo, vem cá, Belo. É o cachorro da Moca, né? Você imagina a festa pro cachorro do Fábio Chaves? Hoje vai ter Eu comprei rodízio. brigadeiro já, cara. Brigadeiro pra cachorro. Brigadeiro pra cachorro, claro, né? Claro, Pelo né? amor de Deus, Claro. vai dar brigadeiro Vai de... ser bom pra cachorro. Sabe o que vai tocar? Só as cachorras.
É o MC Dogão, né? MC Dogão. Ó, hoje é dia 31 de julho, hoje é dia do Defensor Lima, lá do Peru, hein? Esse aqui é fácil, né? É facinho, né? 95 anos, hoje tá ficando mais velho. Parabéns. Hoje também é dia... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver Hoje se tem dia do mais... quê, ah, hein? não, e acabou. Hoje não é mais nada, dia Hoje de é mais dia do nada. abraço, né? Hoje é dia do... Dia de ser feliz. É, hoje é dia de ser feliz. Hoje é dia... Hoje é dia de E chegar só, em casa, e só. abrir uma cerveja. E principalmente pra quem é casado, né? Então, abre uma cerveja e curta, curte a vida. final do dia ali. Isso, curte a exato. sexta-feira. Exato. Hoje também é dia de cidades que completam aniversários. Ué, não consegue, né? Cadê? Aê! Hoje é dia de brasileira. Brasileira? Brasileira é Bahia. Aniversário da cidade brasileira. Bahia. Alagoas. É no Piauí. Ai. Hoje é aniversário de Lobato. Não é o Monteiro, Não hein? é, é só o Monteiro, hein? Lobato. Lobato pra mim é Monteiro é em Minas, Goiás, é velho. Minas Gerais. É no Paraná. Hoje é aniversário de Piripá. Piripaque do Chaves? Não, Piripá no Piripá. Pará, velho. Pará. Piripá é Acre. Piripá, na Bahia. Bahia. Hoje é aniversário de Vera Cruz. Veracruz é Bahia. É onde chegou as caravelas. Veracruz na Bahia, É, muito bem, acertaram. É na Bahia. Hoje é de aniversário Cabralha, de Cabralha. Acaraú. Acaraju? Acaraú. A Jacaru? Acaraú. Sergipe, Aracaju. velho, Sergipe. Não é não, isso é Sergipe. Paraíba. Não, isso é no Ceará. Hoje é aniversário de Tianguá. Tianguá é Goiás. Tianguá, velho, deixa eu pensar. Tianguá é Espírito Santo. É no tenho Ceará certeza, pode também. crer. Pelo amor de Deus, Hoje é né? aniversário de Anápolis. Ah, Anápolis é Goiás, né? Anápolis. Anápolis Hoje é aniversário de Chapada dos Guimarães. é Mato Grosso. Mato Grosso. Goiás. Mato Grosso? Pô, Mato Grosso. Tá errado. Mato Grosso. Lá tem a Chapada dos Guimarães, que aliás Chapada. é belíssima. Eu já fui os lá uma veadeiros vez. confundi. É, Confundi com lá. o Eu já vi veadeiro. uma chapada uma vez. Uma vez. Mas isso aí eu falo fora do ar. Então tá bom. Olha, é o seguinte, o que nós vamos perguntar pro ouvinte hoje? Ah, rapaz, o que nós podemos perguntar, hein? Sabe o que eu acho que é uma pergunta legal? O quê? É eu dizer o seguinte, ó. Diga a sua idade sem dizer quantos anos você tem. Como assim? É fácil, ó. Castelo ou Rá-Tim-Bum? Eu assisti a Rá-Tim-Bum, não o Castelo, o Rá-Tim-Bum. É fácil, Não vai cara. virar. Não vai virar? Não Então vai tá virar. bom. Os caras não... Aqui os caras... Não consegue, Não. né? Você quer ver uma coisa? Vai, fala aí. Ó, os trapalhões, ó. Você que fala a idade, hein? Não consegue, né? Essa daí é da idade do Bolacha. O Bolacha do tem Bolacha, 104 década de 80, anos. isso aí. É... Ademir da Guia, quem viveu os anos 70. Já aí. tive uma ideia. Boa ideia. Tive uma ideia. Gostei da Tive sua. uma ideia. Vamos lá, ó. O São Paulo já rodou da Copa do Brasil. Tchau, tchau. O São Paulo já foi. O final Flamengo de semana também, de folga. só que- O Flamengo também já rodou. Já, tchau. Aqui do nosso estado, São Paulo, são 3. Corinthians, que encara o Inter, Ok, Internacional de Porto Internacional. Alegre. O Palmeiras encara o Fortaleza Ok. e o Santos encara o Remo. Remo. Ok. Ele nunca brincou de remador. Já viu essa? Essa eu não conheço. Então tá bom. Ok. Quem dos 3... Lembrando que são confrontos de ida e volta, tá? Certo. O primeiro jogo acontece agora no final de semana e depois, no próximo, tem o jogo da volta. Certo. Quem vai ser a próxima vítima da Copa do Brasil? Quem vai se dar mal na Copa do Brasil? O Palmeiras vai ser eliminado pelo Fortaleza. O Santos vai ser eliminado pelo Remo. Ou o Corinthians vai ser eliminado pelo Internacional? Ah, eu acho que tá mais propenso pro Corinthians ser Quem eliminado. vai fazer companhia pro São Paulo, que vai assistir a Copa do Brasil pelo sofá? Eu vou chutar no Corinthians. É meu palpite, hein? Eu vou falar uma coisa aqui que você vai se surpreender. Você acha que o Remo tira o Santos? O Fortaleza tira o Palmeiras da Meu Copa do Deus, Brasil. Não fala isso, cara. Será? Fortaleza tira o Palmeiras da Copa do Brasil. E você, Fábio Scheibe, quem vai ser a próxima vítima da Copa do Brasil? O Santos vai ser eliminado pelo Remo, cara. Será? Segundo jogo é lá no Mangueirão. Segundo jogo no Mangueirão, viu, Zé? Ah, o Conhece Mangueirão. lá, Zé? Quando você chega no Mangueirão, a coisa complica, né? É, porque tem muita gente, né? Tem muita gente. É uma capacidade altíssima. É a São mais de 50 mil pressão da pessoas, torcida, né? né? Verdade. E a Vila, né? Quando coloca 5 mil é muito. Né? É muito. É muito. Na verdade, quando coloca 5 mil, o pessoal agradece, né? Exatamente. Aê! Mas também marca jogo à noite, velho, gosta de dormir, né? Então é o seguinte, hoje nós queremos saber qual vai ser a próxima vítima da Copa do Brasil 2026. Palmeiras, Santos ou Corinthians? Corinthians pega o Inter, o Santos pega o Remo e o Palmeiras pega o Fortaleza. 991869070, 991869070. E vamos fazer igual a professora falava, justifique a sua resposta. Justifique a sua resposta, hein? Boa. Justifique sua resposta. E o Fortaleza, na minha opinião, elimina o Palmeiras
vendendo o mando de campo da volta pra Arena Cuiabá. Pra Arena Pantanal, lá em Cuiabá. Vendeu já. Já vendeu. O Palmeiras joga o primeiro em casa e o segundo vai ser na Arena Pantanal. Não vai ser lá no Castelão. Mas tem o Fortaleza tá com problema de grana. Tá com problema de grana. Tá com Quarta-feira já o jogo da volta. O jogo da ida domingo. 300 milhões de reais o Fortaleza tá devendo. E é SAF, hein? Nossa, hein? Mas quem sou eu pra falar de dívida, né? E eu também não. Quem sou eu? Que vou virar o mês agora com 220 reais na conta. Ó, 4h17, 991869070. Antes do intervalo, Bolachinha. Aliás, Eduardo Rodrigues está na Central Técnica e a Samela Dip tá no streaming. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Carlos Eduardo. O Nilson Belisário não soube me falar se era Carlos e Eduardo, se eram duas pessoas, ou se é o Carlos Eduardo. Se é uma dupla ou se é solo? Ele é de Valinhos. Ele encontrou o Nilson Belisário e o glorioso Naldo Araújo. O Naldinho. Eles foram pegar o nosso News Truck, que estava recebendo um trato, e ele foi até o Nilson Belisário e falou assim, eu gosto muito dos meninos. É mesmo? Que legal. Eu tô sempre na audiência. Tem mais nada pra ouvir Ele mesmo? tem aqui, uma empresa que, legal, isso aqui a gente gosta, hein? Isso é bom, hein? Um cafezinho é bom, né? Um cafezinho é gostoso. Um café é gostoso Então, demais. deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso amigo Carlos Eduardo, ou pro Carlos e pro Eduardo. Se forem pessoas diferentes, um abraço pros dois. Se for uma pessoa só, um grande abraço pra você, que tá ligado aqui no Arena CBN e adora o nosso programa. E vai mandar um café pra nós. Vai mandar um café pra gente. Vai mandar um cafezinho pra gente. É isso aí, garotinho. Tamo junto, 4h18, o Arena tá no ar. Quem vai se dar mal na Copa do Brasil? Quem vai fazer companhia pro São Paulo? O Marcão Tricolor, tá de folga esse final de semana, hein, garoto? Vai secar só, hein? 991869070. O WhatsApp já tá liberado e eu conto com a sua participação. Arena CBN. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. No ritmo da obra não dou mole não. Vou de Cortag, agilidade e precisão. Pedreiro, azulejista, aqui a obra avança. É 400, é confiança. Cortador, riscadeira, não importa a região. Sou brasileiro, sou Cortag, a marca da construção. Brasileiro eu sou, com Cortag eu vou. É corte certo, brasileiro eu sou, com Cortag eu vou. Cortag, com você construindo o mundo. No Casa Arborais Alta Vista, cada detalhe revela uma nova forma de viver. Condomínio fechado com casas de 3 a 4 suítes, ao lado de Alphaville, Campinas. Obras iniciadas e a confiança que só Congesa e 3E Realty do Grupo EMS podem oferecer. Segurança, comodidade e charme no endereço mais desejado. Acesse casaarborais.com.br e descubra o incomparável. Atenção profissionais da construção, mineração e agronegócio. De 4 a 7 de agosto acontece a Brasil Equipo Show 2026 na Red Eventos em Jaguariúna. O grande encontro outdoor de equipamentos, tecnologia, inovação e negócios. São as principais marcas do mercado, lançamentos, máquinas em operação, soluções inovadoras, conteúdo técnico e muitas oportunidades para fazer negócios e ampliar sua rede de contatos. Faça parte desse movimento. Acesse bshow.com.br. Garanta seu ingresso gratuito. Arena CBN. Voltamos. Muito legal essa tua aquisição. Nós estamos entretidos aqui, né? Voltamos aqui no Arena CBN. São 4 horas e 20 minutos. Deixa eu pegar aqui as primeiras participações. O pessoal tá mandando mensagem. A Cris. Ei, Cris, você tá de volta. Ela acha que o Santos é quem vai cair. Ih, Cris. Oi, meninos. Boa tarde. O Santos vai cair. Obrigado, viu, Cris? Ela acha que o Santos vai ser eliminado pelo Remo. O Santos quer, será a próxima vítima agora. Quem mandou mensagem é o Alexandre de Souza. Será, cara? O Santos, coitado, tem dó do Santos, velho. Santos também fala pra você, hein? Muita dó do Santos. Quem sou eu pra falar também de dó, né? O povo gosta de ver o Santos em confusão. Eu gosto do Santos, porque minha mãe torce pro Santos. O Santos é o time do Pelé. Eu gosto muito do Santos, mas o pessoal quer ver
o Santos dá a mal. crise estourar lá no peixe. Exatamente. O Serjão Berranteiro? Oh. Não, esse aqui não é Berranteiro, não. Esse aqui é o Sérgio só. É o que briga com a onça lá? É. É lá de Goiás. Eu acho que ele é de Anápolis. Eu acho que é de Eu Anápolis. acho que é de né? Anápolis. Porque aí quando o sujeito vê a onça de frente, aí que tudo bicho pega. Ele fala com... Acha aí, Bolacha, depois o... Esse cara é engraçado. Muito bom. Boa tarde, pessoal. Os 3. E viva os vira-latas de todas as cores. Valeu, Sérgio. Boa. Ele acha que os 3 vão se dar Três mal? vão se dar mal? Nossa, mas aí perde a graça da Copa do Brasil. Aí quem vai ser campeão vai ser o... Quem vai ser? Vai ser o Remo. Cara, eu acho que é do Palmeiras essa Copa do Brasil também, viu? O Fortaleza vendeu o mando de campo no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras por cerca de 2,2 milhões. A partida foi transferida da Arena Castelão em Fortaleza para a Arena Pantanal em Cuiabá, marcada para o dia 5 de agosto de 2026. Quem falou 290... Não, peraí, você não entendeu, Delboni. Eu disse que a dívida do Fortaleza hoje gira em torno de 300 milhões. Isso quem falou foi os caras lá que cuidam do dia a dia do Fortaleza. Eu não falei que o Fortaleza vendeu por 300 milhões o mando de campo. Não, mas que mando de campo é esse, velho? Você é louco? É da final da Copa? Copa do mundo inteira, pô. Não. Que isso? Eu falei que a dívida do Fortaleza gira em torno, segundo lá a galera. Tava aqui nessa mesma notícia que você me falou, que você me mandou, tem lá. Pô, se a Ponte vende 3 mandinhos, não precisa nem de SAF mais. Não, já dá pra reformar o gramado, Já né? reforma. Cara, o gramado da Ponte tá feia a coisa, hein? Feia a coisa. Brincadeira. Serjão Berranteiro, mais conhecido como Matador de Onça, né? Será que é o a Serjão verdade, Berranteiro? não Aí, ó. minto. Vai. E com fé no Pai Eterno, sempre aqui estou, vou estar, tô aí firme. Eita, ó. Boa. Pra o meu berrante tocar. Mata onça mesmo? Mata. Aqui tem coragem. Não vai. É tanto que até não devemos falar isso não, devido a algum guarda do meio ambiente, as autoridades Vai, Serjão. do Solta a Ibama. onça. É Vai. ruim a gente falar isso, deixa-se uma má impressão, Sim, né? é Mas verdade, né? coragem Impressão. tem e depois que aconteceu, né? Quantas onças você já matou? Uai, atirei a primeira. Para, na verdade, Sérgio. que é Pelo isso, amor de Sérgio? Deus, não Não pode, pode. não. Duas ou mais, Imita a onça aí, Sérgio, vai. Quem vê onça só no zoológico, o dia que ele vê uma onça no meio da mata esturrar, ou quietinho, hora que o burrai mesmo do pipoco come no pé do ouvido, que ela dá um... Ah, é? Boa, Sérgio. Sérgio. Grande abraço pra você, hein? Agora ele entendeu, Rodrigo. Infelizmente, acho que nenhum dos 3 vai sair nesta fase. É o Thiago de Sumaré. O Thiagão tá falando que os 3 vão passar tranquilo. Ah, eu acho que um cai, viu? Um aí Os cai. 3 vão passar tranquilo. O E a Wilson... classifica... Rapidinho, classificação, Chaves, só deixa né, eu bater Lupi? aqui, ó. O Santos e o Corinthians serão eliminados da Copa do Brasil. Aí, com isso, só fica o Palmeiras. Fala, Chaib. Não, a classificação para as quartas de final vale 4 milhões de reais. É sempre bom lembrar disso também, né? Então o time classificado aí põe no bolso. Pede o Pix da CBF de 4 milhões de reais, cara. Mas 4 milhões, você acha que ajuda ou não? No caso do Palmeiras, não faz nem diferença, né? Ah, como assim? Ajuda todo mundo, né, Zé? Ah, Pô, mas 4 sempre milhões... é bom, né? Ah, é bom, dinheirinho quando Uma pinga. coisa que cair R$200 na conta do Fábio Chaib. É. Não, hoje na minha conta, se cair, por exemplo, assim, 20 mil na minha conta, o gerente já liga e fala, ô rapaz, que bom, hein, vamos quitar o negocinho então? Parece que agora sim você vai ficar no azul, hein? Vai ficar no azul. É bem isso. Ô, Bolachinha, mandei mensagens de áudio. Os ouvintes estão participando também por áudio. Será que você pode colocar no ar, por favor? Pedi pra esperar um pouquinho? Tá bom. Boa tarde, pessoal da Opa, Arena. boa tarde. Pra mim também vou com você, Lupe. Palmeiras sai pro Fortaleza. Ah, mas não sai. E o Santos também, eu acho, né? Tá bom. Wagner Hortolândia. Valeu, Vagnão de Hortolândia. Pode soltar mais um, Bolachinha. Boa tarde, pessoal. Marcelo Rodrigues aqui de São Roque. Opa. Sem sombra de dúvida, o próximo time a sair da Copa do Brasil será o Santos. E isso ainda se o Neymar estiver jogando, né? Um abraço, viu? Depois o próximo, infelizmente, o Corinthians. Um abraço, bom final de semana. Cara, mas eu vou te falar um negócio. Eu falei que o Corinthians sairia pro Internacional, mas eu me esqueci. O Corinthians tem um espírito de Copa, né? Um time copeiro. Né? Acho difícil o Corinthians sair agora, viu? Então você quer mudar sua opinião? Vou mudar.
A grande dúvida, né, Zé? Justamente a contusão do Yuri Alberto agora. O Yuri Alberto tá fora, não tem Memphis Depay já. E também o Labiad. Ontem se machucou com o gramado da Neoquímica Arena, né? O gramado da Neoquímica Arena sempre foi muito elogiado por todos e parece que passou por uma reformulação aí. Ficou ruim. O Diniz meteu a boca também, meteram muita areia no gramado. O cara machucou feio, hein? Então, velho. O Rossano falou que é o Corinthians que vai... Vai, Corinthians! Vai, Corinthians. Então o Rossano vai pra casa. Vai pra casa. O Derivaldo tá aqui com a gente, mandando um abraço. Valeu, Derivaldo. A Morena tá falando que o Remo vai cair. Então significa que o Santos vai ficar. Isso é lógica, né? O Vinícius. Salve, amigos. Boa tarde. Ao melhor estilo remada viking, o rei da Amazônia vai mandar o peixe pra casa. É estranho isso, né? O rei do da Amazônia, que é o Remo, vai mandar o peixe que vive lá nos rios, né? Da Amazônia, verdade, pra casa. Pra casa. Mas espera aí, agora eu preciso perguntar. Me pergunte. Se o rei da Amazônia vai mandar o peixe pra casa, eu não entendi, porque o peixe na Amazônia já tá em casa, né? Não tá, esse peixe é do mar, né? É o Santos, é o time praiano, é a baleia, na verdade, né? Agora ficou claro. Agora ficou claro. É um peixe de águas salgadas. Hoje é aniversário do meu filho Arthur, de 9 aninhos. Ô, Arthur. Parabéns, Arthur. Arthur de 9 aninhos. Mas peraí, agora o Arthur faz 10 ou tá fazendo 9? Não, o Arthur... Hoje é aniversário do meu filho Arthur, 9... Não, ele tá fazendo 9. Tá fazendo 9. 9 anos. Ah, boa, Arthur. E os 3 vão ser eliminados da Copa do Brasil, que assim seja. O Rodrigo deve ser São Paulino, né? Ah, deve, Pra né? desejar que os 3 vão sair da Copa do Brasil, porque ele é São Paulino. Não tem quem zoar, né? Não tem quem zoar, exatamente. Minha ferramenta está... boa, aí Muito sim, bom. hein? Ferramenta de trabalho do açougueiro é a faca. Ferramenta de trabalho do borracheiro é a chave de rodas, não é verdade? A ferramenta do serralheiro é o serrote. O serrote, não é verdade? Serrote acho que não existe mais, né? Existe, mas como não? Existe? Lógico que existe. Os Não carpinteiros estão ali só no rock. Mais uma. Bom, o próximo time a sair é o Santos, sem dúvida. O Palmeiras vai pra final. O Flamengo não vai estar lá. O Flamengo perdeu pro Vitória, não sei como. O Palmeiras já tá na final. Só time baba aí, meu. Copa do Brasil fraca demais aí, os que ficaram. Palmeiras campeão, Juninho Gambetta aqui de Campinas. Ô, Gambetta! Vai Flamengo. Valeu, vai Flamengo, que sai fora. Mais um. Aí, pessoal da Arena, Antônio Junqueira de Hortolândia. É uma satisfação imensa estar todas as tardes aqui com vocês, viu? É o seguinte, opinião minha. Eu acho que o Palmeiras sai, o Corinthians não sai. Agora não vai sair. O Corinthians é lutador, é um time de raça, um time de luta. Não vai sair, MMA, não, viu? né? Boa tarde pra vocês aí, fiquem com Deus. Obrigado. Boa. Mais um. Boa tarde, seus vira-lata do Arena. Aê! Os vira-lata mais divertidos e amados da cidade. Parabéns! Aê! Só isso? O homem foi à lua. O homem foi à lua. Que isso, velho? Foi mesmo, né? Ah, é porque aquela... Você falou, dependendo da informação, é a idade. Esse aí, o homem foi à lua, deve ter o quê? 60 anos? Pode ser isso. Pode ser? Tá respondendo sobre Pode isso. ser, né? Tá, deve ok. ser. 4 horas e 30 minutos. O Corinthians ontem ficou no empate com o Atlético Paranaense. Primeiro jogo foi Ok. aquele jogo lá do domingo à tarde. Que você liga pra ler, pra assistir, o que acontece? Isso. Exatamente. Aí o segundo tempo foi mais agitado. Foi mais mió. Mas é aquilo que o Fábio Scheib falou. Problema pro Timão. O Labiad, o Marroquino e o Yuri Alberto saíram machucados. E olha só como o futebol, ele é ingrato. Ele é difícil. Ele é difícil de se entender. O Fernando Diniz entrou em campo com o time reserva para usar na Copa do Brasil. Certo. Só que ele perde dois caras. E um deles, o principal homem do ataque, que é o Yuri Alberto. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho aqui no Arena, porque tá chegando o repórter CBN e você vai participando com a gente, porque tem Copa do Brasil. Quem vai ser eliminado nessa fase? Santos, Corinthians ou Palmeiras? Quem dos três vai fazer companhia pro São Paulo, que vai descansar no final de semana? A gente vai pro repórter CBN e já volta. Repórter CBN.
Sexta-feira, 31 de julho de 2026, o governo do Paraguai afirmou hoje que não quer aprofundar a crise entre os dois países um dia após convocar o embaixador do Brasil em Assunção. A informação foi divulgada pelo vice-presidente do Paraguai e pelo ministro das Relações Exteriores em coletiva de imprensa. O chanceler paraguaio afirmou que recebeu explicações sobre as declarações do presidente Lula a respeito da guerra da Tríplice Aliança, conflito que dizimou 70% da população do Paraguai. Segundo ele, o embaixador relatou que Lula considerou que as declarações feitas foram tiradas de contexto e que não houve intenção de ofender o povo paraguaio. Na última semana, num evento em Jacareí, em São Paulo, Lula afirmou que o Brasil não pode esquecer da vez em que o Paraguai decidiu invadir o Brasil. O indicador de incerteza econômica apurado pela Fundação Getúlio Vargas caiu 1,9 ponto em julho, fechou o mês em 109,4 pontos. Segundo o FGV, o resultado voltou a recuar depois de subir em junho, porque as expectativas de curto prazo em torno da inflação melhoraram. O movimento está alinhado com a queda de preços, em especial dos alimentos, apurada pelo IBGE. A Itália suspendeu o acordo de livre circulação entre o país e a Espanha em resposta ao aumento do fluxo de imigrantes que chegam à Espanha por meio de Ceuta, enclave espanhol localizado na fronteira com Marrocos. Segundo o comunicado do Ministério do Interior italiano, a medida determina o fechamento temporário das fronteiras aéreas e marítimas com a Espanha, além do restabelecimento de inspeções para pessoas provenientes do território espanhol. Horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Sexta-feira, Mário Quintino está chegando aqui no Arena CBN para atualizar as informações do trânsito nas estradas da região. Como é que a semana está terminando, Mário? Com muito trânsito pesado ou, por enquanto, a situação é tranquila para o motorista? Boa tarde. Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Já tem lentidão na rodovia Dom Pedro aqui em Campinas. Inclusive, informação de um acidente sem feridos na altura do quilômetro 131. Atenção para quem vai em direção de Jacareí. O quilômetro 131 fica ali entre o trevo do Galeria e a chegada para a Avenida Mackenzie. Então, tem pelo menos 2 quilômetros de lentidão. Atenção, você que passa ali pelo trecho. Para acessar Dom Pedro mais à frente, a rodovia Heitor Penteado, por enquanto, é um bom caminho, apesar do trânsito mais intenso para quem vai exatamente em direção de Sousas. Voltando a falar da rodovia Dom Pedro, no sentido da rodovia Anhanguera, tem lentidão na chegada para o trevo de Sousas, região do quilômetro 127, e também já no acesso para a rodovia Anhanguera, atenção a partir da região do Jardim Santa Mônica. Para quem vai em direção do Matão em Sumaré, a Ladino Selmi tem condição melhor. A Zeferino Vaz tem lentidão aqui em Campinas na chegada para o trevo de Barão Geraldo, e para quem vai no sentido de Cosmópolis, principalmente na altura de Betel em Paulínia, tem uma obra acontecendo na José Paulino, já na cidade de Paulínia, e acaba com reflexo também pela rodovia. Atenção, você que passa então pela região e vai em direção de Cosmópolis. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN para atualizar as informações do trânsito, não só nas estradas, mas aqui também em Campinas, 4h35. As férias acabam, mas o cuidado com o seu veículo continua. Tudo para o seu carro, moto e oficina você encontra na AutoZone. Peça para quem entende. Cuidar de quem você ama e proteger o seu patrimônio exige confiança e tecnologia de verdade. O Alarme 365 da Orcegups oferece tecnologia de ponta com confirmação de disparo por imagem, interação por áudio e um aplicativo exclusivo para você controlar toda a sua segurança na palma da mão. São 54 anos de credibilidade que fazem da Orcegups referência nacional em proteção patrimonial. Orcegups, atentos a tudo o tempo todo. Acesse orcegups.com.br e solicite a visita de um especialista. Arena CBN. São
São 4 horas e 36 minutos. Chamando um abraço aqui pro... Um abraço pra quem? Credson. Credson. Sumaré. Grande Credson. É o filho do Cred, né? É o filho do Cred. Credson. Ele podia abrir uma loja de som automotivo, sabe como é que ia chamar? Como que ia chamar? Credson. Legal. Ele podia abrir uma loja de crédito. Como é que ia chamar? Crédito financeiro pra colocar som no carro. Como é que ia chamar? Credson. É isso aí, boa. Que legal. O Peixe bicampeão da Copa do Brasil, gol do menino Ney, Dali Santos, é o Credson. A gente esquece o menino Ney. Credson é nome de goleiro também, né? Credson. Lembra do Cleston. Cleston do Rock Go, né? Cleston. O Rock Go era muito legal. Era muito bom. Tinha o Supla, jogava muita bola. O Supla, o Nazi. Abraço aí, seus puxa-saco Neymar. Ah, vai dormir. O Nazi brigava todo mundo. O Nazi, tinha o Otto também brigava todo mundo, os caras do Raimundo. O lenhador lá, o goleiro, Rufus o lenhador. Rufus o lenhador. Era bom. Era bom, era bom. Deixa eu ver aqui mais algumas participações de áudio. Antes das participações de áudio, Bolacha, a informação aqui do Corinthians, ó. Labiade é diagnosticado com grave lesão no joelho. Caramba, velho. E não joga mais pelo Corinthians em 2026. Ô, louco, cara. O meia marroquino teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão do menisco, no lance em que o técnico Fernando Diniz disse que ter sido causado pelo gramado ruim da Neoquímica Arena. Caramba, hein? O Zacaria Labiade tá fora da temporada, ligamento, lesão no joelho. Cara, os caras precisam rever isso aí, Fábio Chabe, porque se continuar machucando desse jeito, vai ter que trocar o gramado de novo. Porque desse jeito não vai terminar o jogador do Corinthians no ano, Fábio Chabe. No Ranieri, né, há 10 dias mais ou menos, quando o Corinthians fez o reconhecimento do gramado, né, antes daquela partida contra o Remo, acabou se machucando também, ficou fora, inclusive, da partida contra o Remo, pela questão do gramado também, acabou tendo um contato ali, uma queda no gramado, acabou ficando fora também. Tá diferente, né, o gramado da Neoquímica Arena sempre foi considerado um dos melhores do Brasil e agora acho que erraram na mão ali na areia, viu, Zé? Fizeram alguma coisa diferente ali, porque agora tá todo mundo reclamando, até o Diniz, pô. Você sabe quem reclamou muito, cara? Foi o pessoal do Corinthians quando receberam jogos da NFL. Que eles falaram que os caras do futebol americano regaçaram o gramado do estádio. Não sei se tem ligação com esse, até porque faz tempo que não tem. Faz tempo. Faz tempo. Já faz tempo, mas eu acho que ali tava dando sinais, cara, que a grama não tava em perfeitas condições, não. Porque os caras jogam isso em futebol de grama sintética, ok, né? O gramado sintético lá nos Estados Unidos. Mas não era para esfarelar tanto quanto esfarelou na NFL, cara. Você imagina agora quando o Abel Ferreira for jogar lá na Neoquímica Arena. Nossa, vai ser uma choradeira, velho. Ficou sem jogar na Copa há bastante tempo. Poderia ter mexido nisso aí, hein? Feito uma manutençãozinha. Não, mas fez. O gramado é novo. Mas, meu Deus. Mas é ruim, ué. Erraram feio a mão, hein? Os cara... É o que eu falo. Com certeza alguém quis economizar, vai ter que pagar dobrado. Entendeu? Quebrou o joelho de um aí. Mais um ouvinte de áudio aqui no Arena CBN. Hoje nós queremos saber quem vai ser eliminado da Copa do Brasil, hein? Santos, Palmeiras ou Corinthians? Boa tarde, equipe CBN. Boa tarde. O Maicon de Campinas. Ô, meu amigo, beleza? Falar pra esse palmeirense aí, só dar um recadinho pra ele, que se o Flamengo fosse tão preocupante, ele já não estaria fora da Copa do Brasil. Refrescar a memória dele, que tem o Corinthians lá, né? Aí a história não é muito boa pro Palmeiras não, não é não? Boa tarde aí, um abraço. Eu não gosto quando os caras começam a mandar avisa o outro lá, aí a gente fica tipo garoto como de cara recado. de recado, entendeu? Exato. Mais um! Boa tarde, amigos do Arena. Ó, tô fazendo 40 anos de casado. Toca uma música de tristeza aí pra mim. Abraço. Ayrton Dias, Bugrino, de Campinas. Bora lá no Flor do Minho tomar uma que eu pago para acabar. Vamos. O nosso especialista aqui em aniversário de casamento é Fábio Chabe. Fábio Chabe, 40 anos de casamento. Mas ele já comprou a ideia, né? Ele mesmo falou 40 anos, manda pêsames pra mim. Ele falou, já tá nessa daí mesmo já. Já tá sabendo do que vem pela frente agora. Mas tá bem, 40 anos ainda tá no meio do caminho ainda. Pô. Agora não. Quem já fica 40 anos, já foi. Já compra uma coroa de flores, deixa na sala de casa. Nunca a esposa chegar a ver isso, vai falar, nossa, vai que ficar, legal. nossa, que legal, hein? Aí termina, né? Aí acaba. Aí acaba de vez. O Neymar virou morcego e vocês ainda chamam de menino. É o Ademir Pazetti que mandou mensagem aqui. Mas ele segue sendo nosso eterno menino. Puxa-saco Neymar. Mais um. Ei, rapaziada, com a
com o Flamengo fora, é bom que a arbitragem vai poder se concentrar só no Palmeiras, hein? Ele que vai ficar fora o Corinthians. Vai começar de novo. Machucou os caras tudo, caramba. Os caras são criativos aqui, né? Os caras são criativos. Mais um. Boa tarde, aqui é o Júlio do Alphaville. Vai sair Santos e vai sair Corinthians. Só o Palmeiras. Vai sair fica. 2 ainda. Nossa, hein? Pesado. Tem mais um, Bolacha? Boa tarde, o Márcio Mourão, motorista de aplicativo. Ô, Márcio Mourão. Olha, muito provável que cai fora o Santos. Vocês que são entendidos, vocês acompanham sempre aí, pessoal da Arena, que sabe tudo sobre isso. Fala-se que quando o pessoal pula no estádio lá do Remo, o Mangueirão balança. O pessoal fica pulando e o Mangueirão balança. Não, mas isso aí... Vai ficar meio assustado com isso, hein? Não, mas um abraço. Um abraço, mas ele tem razão, sabe por quê? Porque estrutura grande, ela precisa balançar. Sabe quem balançava bastante também? A Fonte Nova, cara. Fonte Nova balançava. O Morumbi tem um sistema de amortecimento. Balança também. Balança. Você já viu a bomboneira? Não. A bomboneira balança. É mesmo? Mas balança não é pouco, não. Não dá medo, não, cara? Ah, lá eu nunca fui. Mas eu só vi na televisão. Mas balança. Opa! Os caras... Ah, eu não entendi o porquê. Eu só tô falando que quando existe uma engenharia grande, ela precisa... A ponte Rio-Niterói, se você é engenheiro e tá ouvindo a Arena, manda mensagem comprovando o que eu tô falando. A ponte Rio-Niterói, ela balança. Sabe por que tem que balançar? Por quê? A dilatação do concreto. Isso aí. Precisa balançar. Então, se tem algum engenheiro ouvindo o Arena agora, manda de forma técnica isso que nós estamos falando, porque os caras acham que é zoeira, entendeu? Tudo que a gente fala aqui, os caras acham que é bobeira. Mas é que nem diz o ditado, balança, mas não cai. Balança, mas não cai. Exatamente. O Palmeiras vai perder pro Fortaleza. Tá bom. A justificativa é que o Fortaleza vai ganhar. Fortaleza! Não entendi, mas tudo bem. Ok. Tem mais um? Boa tarde aí, pessoal do Arena Aldo Americana. Ô, pessoal, uma enquete boa aí, o dia que vocês não tiverem nada de pauta, que nem hoje, né? Hoje. Segunda-feira, eu acho. Perguntar de quem que o ouvinte gosta mais aí de vocês. Com certeza o Fábio vai ganhar, né? Com certeza. Que isso, fico lisonjeado. O Fábio Charb é amado. O Zé Neves é humorístico, cara. Não, o Fábio Charb é Não, o idolatrado. Fábio Charb ganha. O Fábio Charb ganha. Boa tarde, Arena. Aqui é Tsunami, Ô, beleza? Tsunami. Vamos lá, ó. Vamos lá. Eu sei que vocês não vão gostar, eu sei que vocês vão cornetar, até porque vocês mais sabem fazer é isso, né? Mas vamos lá, ó. O Remo vai cair. Palmeiras vai chegar uma hora que também vai cair. Entendeu? São Paulo já não existe mais. A Ponte Preta já caiu. E o Guarani, campeão da Série C. Bora lá? Calma. Vamos com calma, hein? Devagar, né? O campeonato só termina quando acaba. Exatamente. Ô, Fábio Chaves, seu Palmeiras vai com força máxima ou tem desfalque pra jogar contra o Fortaleza domingo, 4 da tarde, lá no Allianz Parque? Eu esqueci o nome do patrocinador novo. Nubank Park. É, isso aí. Nubank Park. Palmeiras aí com o time completo, né, Lupi? Tá em 3 frentes aí, conseguiu a liderança do brasileiro agora. E essa semana totalmente voltada a isso. Caso faça um bom resultado aqui em casa, a gente sabe que é difícil enfrentar o Fortaleza também, mas caso faça um bom resultado em casa, Abel Ferreira deve poupar na volta, né, lá em Cuiabá, como você trouxe também. E o Paulinho, dessa vez, estará apto a jogar no domingo. Volta depois de uma entorse no tornozelo, deixou fora ali da partida contra o Vitória, mas agora está novamente relacionado para essa partida. Creio que é com a equipe titular, a equipe considerada as 11 iniciais de sempre, viu, Lupe? E o Vitor Roque, ele tá bem já ou ele tá machucado ainda? Entrou no último jogo, né? Tá começando no banco, né? Entrou nos 2 últimos jogos, contra o Atlético Mineiro e contra o Vitória. Tá pegando o ritmo novamente, né? Ah, boa. Eu vi uma informação aqui agora, ô Zé. Fala. Você lembra o rapaz que perdeu o pênalti lá no Brasil? Contra o Brasil? Bruno. O rapaz estava inconformado, um ouvinte ontem, né? Por que o Vini Júnior não bateu? Bruno Guimarães? Bruno Guimarães, ele tá indo embora do time dele, vai pra outro time. Pra onde que ele tá indo? Ele vai, sabe pra onde? Ele vai pro Arsenal. Ele vai sair do Newcastle. Mas tava cravado já isso aí, não tava? Ah, eu não tinha informação. Eu fiquei sabendo agora há pouco ali, quando o Bruno Kasuki acabou colocando a matéria. Ele vai 100 milhões de euros.
pelo jogador de 28 anos. Porém, Zé, no contrato diz que ele não pode bater pênalti, viu? É sério? Não, tô brincando. Pra onde que ele tá então? Ele vai pro Arsenal. Ele vai sair do Newcastle e vai pro Arsenal. O que chama atenção rapidinho, ô Chaib, só antes da tua informação, 28 anos, hein, cara? Não é um jogador assim tão novo assim pro mercado. 100 milhões de euros. Mas é que o Bruno Guimarães, muita gente vai ter a imagem dele na Copa, errando pênalti. Mas, cara, ele jogou muita bola. Não, principalmente nos Jogos do Brasil. É porque ele, infelizmente, ele vai ficar marcado pelo pênalti. Mas o Arsenal tá contratando um baita de um volante, Chaib. Não, queria falar nessa sexta-feira também uma notícia aí que abalou o mundo, viu, Zé? Qual? O chapéu do Vozinha, velho. O Vozinha tava certo com o Colo-Colo, tava sendo esperado lá no aeroporto do Chile, né, pra começar a treinar já no Colo-Colo, a equipe chilena, mas deu um chapéu no Colo-Colo, fechou com outro time, é pra Marrocos agora. Um time de Marrocos, o pessoal do Chile ficou na pé da vida com ele. O Vozinha fez um leilão aí e acabou ficando na África ali mesmo pra jogar pro Marrocos, viu, ô Zé Neves? Então, que coisa, né, cara? Mais perto da família, mais né? pertinho, né? Mais pertinho. Já deu um balão assim, igual o Vozinha? Fala que vai pro lado e vai pro outro? Já. Como é que foi isso aí? Eu tentei dar no Eliel, mas aí não rolou. Não rolou, né? Não, eu vou pra CBN, vou pra trabalhar na arena. Tentei dar o balão, ele falou, então tchau, pode ir embora. Aí eu falei, demorou, vou ficar. Mas hoje quem deu o balão foi ele, né? Foi ele que deu o balão, exatamente. Mais um ouvinte no ar aqui na CBN. Fala, bando de mal acabado. Ô Lupe, você tá correto. A Ponte Rio-Niterói balança. Não só ela, como todas. Vou passar na Ponte Rio-Niterói no feriado dia 7 de setembro. Vou para Cabo Frio. Antônio Bonito, Nova Europa. Mas toda a ponte balança por causa dos amortecedores que tem nela. Você sabe uma ponte que balança? A ponte preta tá balançando há bastante tempo. Mas uma ponte que balança é o Laurão. Laurão balança também? O viaduto do Laurão, ele balança pra caramba, viu, cara? É, porque, ó, o Guilherme mandou aqui pra gente. As estruturas grandes balançam para absorver a energia de forças externas como ventos fortes ou tremores, evitando que quebrem. Nenhuma construção é totalmente rígida. E a flexibilidade planejada permite que edifícios e pontes, entre aspas, dancem. Fecha aspas. Dança, gatinho. Com o vento de forma segura. Se tentarem fazer uma construção 100% rígida, ela se parte ao meio. Exatamente. Aí, ó, viu? É a explicação do Guilherme em relação àquilo que a gente estava falando. Ou seja, todas as estruturas grandes, elas precisam balançar, igual ao Mangueirão. Exatamente, igual ao Mangueirão. O casamento, né, é uma ponte, né? Balança pra caramba, né? Mas continua. Continua, né? Continua. A não ser que o cara vai levar uma coroa de flor pra dar pra esposa com 40 anos. Aí, com certeza. Escreve parabéns, assim. Parabéns. Fita no meio, assim. Não acredito que vocês não entenderam o Mangueirão balançar. Não, a gente entendeu. A gente acabou de explicar. É um estádio de futebol. É um estádio de futebol que é feito pra balançar, porque se fosse uma estrutura rígida, segundo o nosso ouvinte aqui, a Mangueirão ia cair, né? Toda na apoteose. É verdade. Mais um ouvinte de áudio, Bolacha. Boa tarde, CBN, é o Rogério do Ouro Verde. Fala, Rogério. Estou trafegando aqui pela Anhanguera, sentido interior aqui no Padre Anchieta. Já tá parada a Anhanguera aqui, hein? Ixi, Marinho. Bem aqui no trocamento aqui, Cadão Pedro. Anhanguera aqui, Campinas, Passumaré, tudo parado já. Boa, obrigado pela uma informação aí pros ouvintes. Prestação de serviço. Prestação de serviço. Muito legal. Ó, Yuri Alberto, hein? Tem lesão muscular confirmada na coxa. Deixa eu ver aqui se é grave ou se não é. Ai, meu Deus. Isso aí, Lupe, pro departamento médico, os caras na sexta-feira, chega 2 bombas dessas, cara, pelo amor de Deus, velho. O clube informou que ele já iniciou o tratamento, mas não especificou o grau da lesão e nem o tempo estimado para retorno. Mas lesão muscular da coxa geralmente é uns 2, 3 jogos, né, Sérgio? Não, mais. Depende, se é grau 2 é mais tempo, né? Grau 2 leva um mês, mais ou menos, né? Verdade. Sei lá. Pode ser. Olha, tinha um menino aqui do Guarani, teve uma lesão muscular, foi do Guarani ou foi da Ponte? Eu não me lembro agora. O Gé, lembra do Gé? O Gé teve uma lesão muscular, precisou passar até por cirurgia, cara, porque era muito grave. O Gé agora
foi embora da Ponte Preta, não sei onde ele saiu? Ele foi pra Turquia, né? Não, Por que aconteceu? ele saiu de lá também, ele foi emprestado pra outro time. Ah, por que saiu da Ponte? O que houve? Ah, os caras precisavam de dinheiro. Ah, tá. Mais um! Fala, galera, aqui é Marcão Tricolor de Hortolândia. Hora de morfar, hein? Agora, além de vocês não falar Não, Power Ranger? mais Power de São Ranger. Paulo, vocês não colocam áudio de São Paulino no ar, hein? Aí vocês estão de perseguição. Marcão, você tá de folga esse final de semana. Calma, Power Ranger. Calma, Power Ranger. É hora de morfar, né, amigo? É hora de morfar. E sexta-feira, hein? Tem gente que morfa, hein? Como diria o Alfa, ai, 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 ai. 4h51, a gente volta já. Arena CBN. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. Atenção profissionais da construção, mineração e agronegócio. De 4 a 7 de agosto acontece a Brasil Equipo Show 2026 na Red Eventos em Jaguariúna. O grande encontro outdoor de equipamentos, tecnologia, inovação e negócios. São as principais marcas do mercado, lançamentos, máquinas em operação, soluções inovadoras, conteúdo técnico e muitas oportunidades para fazer negócios e ampliar sua rede de contatos. Faça parte desse movimento. Acesse bshow.com.br. Garanta seu ingresso gratuito. Hora do vôlei. Oferecimento Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Hora do vôlei para informar que o final de semana de muitas decisões na Liga das Nações de Voleibol masculino. Amanhã, dia 1º de agosto, sábado, nós vamos ter os duelos da fase semifinal. A Eslovênia encara a Polônia e o Japão enfrenta os Estados Unidos. Os vencedores se encontram na grande decisão que está marcada para domingo. As melhores ofertas para o Dia dos Pais estão no Iga Atacado. Corra e aproveite. Arroz Amélia tipo 1, 5 quilos, R$15,49. Whisky Jack Daniels tradicional 1 litro, R$118,98. Se beber, não dirija. Pão de alhozinho sabores 300 gramas, R$12,98. Amendoim Mendorato 1,010 quilos, R$15,98. Corra, ofertas válidas até 3 de agosto. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Quer um plano para curtir as férias? Deixa com a gente! Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. Arena CBN. São 4h54, o Arena tá de volta, aqui ó, mais um que mandou aqui ó. As pontes e as arquibancadas balançam porque precisam ser flexíveis para dissipar a energia do vento, do tráfego ou do movimento das pessoas. Se fossem totalmente rígidas, a força acumulada não teria para onde ir. Boa. O que poderia causar rachaduras ou até a ruptura da estrutura. É o Renato que mandou mensagem, o nosso amigo Tsunami. Outra informação interessante, sabe esses fios de alta tensão que a gente vê na estrada, por aí? Eles têm uma barriga, assim, né? Tipo, tem um espaço bem... Parece que eles deixam uma barriga de propósito. Aquilo para dilatação também. Também Quando é calor, a estrutura esquenta, ela dilata. E quando é frio, ela se contrai. Então, o fio dá uma esticada. Então, o comprimento do cabo, ele altera de acordo com a temperatura. O Carlos mandou mensagem, bugrina aqui, ó, que o tobogã do brinco também balança. E é balança. Aliás, foi até engraçado, teve um jogo que o Guarani fez e veio uma emissora de rádio de fora. Se eu não me engano, foi de Criciúma. Não lembro agora. E os caras ficaram assustados. Com o negócio balançando? Com o tobogã, com a torcida pulando. Os caras falaram, mano, isso aqui vai cair. Aí a gente falou, não, é assim mesmo, tá? Porque balança, é igual a bomboneira. Você tem muita gente ali, precisa balançar mais para como falou aqui os ouvintes, como falaram os ouvintes, para ter aí essa estrutura. Os caras ficam dando risada. Também, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, esses meninos. Tem mais mensagem de áudio aí, ô Bolacha? Então põe no ar.
Fala, galera da Rádio CBN, boa tarde. Sextou, hein? Reinaldo aqui de Arthur Nogueira. Ô, Arthur Nogueira. Já que a galera tá dizendo que vocês não tem pauta aí hoje, não, vou falar. Dá pra vocês fazer um campeonato aí no estúdio de farmar aura. Tô farmando. O que vocês acham? Não, já aqui é tudo cansado, aqui é tudo cavalo cansado já. 6-7. Aí, ó, daqui a pouco não vai conseguir. Doidão, completamente tô doidão. Você vê, doidão. Mais um. Fala, galera do Arena. Boa tarde, tudo bem? Bom. Uberflan aqui de Montemor. Me diga uma coisa aí. Você acha que a ponte escapa ou não? Fala pra gente aí. Escapa. Do rebaixamento. Claro que escapa. Já escapamos. Dá uma esperança pra gente aí. Vai não! Vai sim. A ponte precisa primeiro escapar do transferban. Aí depois ela precisa pensar em escapar do rebaixamento. Mas eu acho que não escapa, não. Oi. Tércio de Indaiatuba. Será que não, vai ter contração e dilatação não tem nada a ver com o balanço de estrutura. É o que a gente falou. Propriedades Olha que arrumado. É o que a gente explicou. Bom, nós temos mais 3 minutos para discutir esse assunto. Quem? Não, deixa pra lá, velho. Não, eu acho que vale. Perda do Neymar aí. Oi, Lupe. Oi. Hoje eu estava em Santos, voltando pela Imigrantes, deu um congestionamento e aqueles caminhão pesados subindo a Imigrantes balançava a ponte, balançava mais a ponte lá do que a ponte daqui. Tava com mais medo de cair aquela lá do que a que vai cair aqui. Olha, impressionante, o Gramari. Valeu, Gramari. Boa. Mais um. Boa tarde, seus tanga da Central Brasileira de Notícia. Nasci quando começou o Campeonato Brasileiro. Quando ele nasceu, né? Aquela brincadeira de... tá. Ele nasceu então em 70 e quanto? 71, né? Não, 79? Que era Gomes Pedrosa, né? Era 71. Galo foi campeão em 71. 71, né? 71. Foi 71. Foi o primeiro Campeonato Brasileiro. Mais um. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Marcos Moreno. Boa tarde, galera da CBN. Lupião. Você acha que o Vozinha fez bem fechar com o time do Marrocos? Pois os times do Chile estão em uma prateleira muito baixa. Aí ele vai ficar esquecido mesmo. É o Marcos Moreno. Eu vou passar essa pergunta pra você, Fábio Scheibe. Eu acho que lá perto da região onde ele vive, já tá acostumado por lá, acho que ele vai ter mais holofotes por lá, né, Lupe? É verdade que aqui seria uma bela jogada de marketing do Colo-Colo. Mas o Colo-Colo não joga nem a Libertadores aqui, né? Fica esquecido no Campeonato Chileno, também é complicado, né, velho? Sabe quem tá no Colo-Colo? Vidal, lembra do Vidal? Volante chileno? Opa. Que é aquele que tinha um moicano? Moicaninho. Ele joga lá. Eu vi o Vidal jogando ao vivo, cara, na Copa. Eu vou te falar um negócio, na Copa de 2014. O Vozinha, vamos combinar, né, Scheibe? Acho que ele apareceu mesmo por causa da Copa do Mundo aí. A gente nem sabia, não fazia a menor noção de que existia esse moço. E vamos combinar também, até o final do ano você não vai nem ouvir mais falar desse cara também. Vai sumir, né? Pelo nome também, né? Pelo nome, né, Zé? Você que trouxe isso também, né? Ele jogou um pouquinho contra a Argentina. Ele falhou, hein? Contra a Espanha ele foi bem. Mas o resto, eu falei aqui. Mas com a Argentina ele falhou, Piruzeiro. Não, contra o Uruguai. Uruguai. Contra o Uruguai ele quase entregou o ouro pro bandido. Verdade. Eu tava assistindo lá. Sabe quem salvou ele? O impedimento semiautomático. É verdade. Senão o Uruguai tinha vencido aquele jogo, nem com a Argentina o Cabo Verde ia jogar. Ele espalmou a bola. E eu digo mais. Diga mais. O fenômeno Casemiro também que fez ele também, né? Se não fosse o Casemiro ali também, não o jogador brasileiro. O outro, né? O influencer, acabou elevando bastante, alavancando aí, até pelo Instagram dele, né, velho? É verdade. Teve esse detalhe também. É o seguinte, Copa do Brasil, vamos lá, rapidinho os palpites pros confrontos. Copa do Brasil, eu começo com você, José Neves, jogos de ida. O Fluminense encara o Vasco da Gama, quem leva? Olha, eu acho que o Flu passa fácil, hein? Primeiro jogo, hein? Primeiro jogo, fácil, claro. Atlético Mineiro e Juventude, Scheibe. Atlético Mineiro. Santos e Remo, Zé. O Remo, hein? Vou no Remo. Santos é na Vila, hein? Primeiro jogo. O Remo. Beleza. Ganhou 1-0 lá. Mirassol e Grêmio, Fábio Scheibe. Mirassol. Chapecoense e Cruzeiro, Zé. Cruzeiro, né? Atlético Paranaense e Vitória, Scheibe. Da Furacão. Palmeiras e Fortaleza, Zé. Pelo amor de Deus, né? Atropelo do Palmeiras. Internacional e Corinthians, Scheibe. Primeiro jogo vai dar empate lá no Sul. Ótimo final de semana pra todo mundo. Sexta-feira, sua linda. Eu tô indo embora. Valeu, galera. Segunda-feira a gente se encontra aqui na CBN. Valeu, Zé. Valeu, Scheibe.